Então vamos dar início. Ninguém me conhece ainda, né? Não. Meu nome é Eldon. Matéria filosofia. Matéria filosofia. Então, penso que seja o primeiro contato de vocês com a filosofia. Não. Meu é. Então você teve no Neja 1, né? Lembra de alguma coisa? Alguma curiosidade sobre a filosofia? Lembra de alguma coisa? Ainda que remotamente? Filosofia é uma palavra que vem do grego, significa amigo da sabedoria. E a filosofia se propõe a discutir sobre problemas filosóficos. O que são problemas filosóficos? Sempre quando a gente se aproxima de um saber, de um conhecimento, esse conhecimento procura solucionar problemas da nossa vida, não é verdade? Quando a Ferrari de vocês dá defeito, vocês levam aonde? Mecânico. No mecânico, né? Então, deu defeito na Ferrari, deu defeito na moto, vocês levam no mecânico. Então, a filosofia se propõe não a solucionar problemas, mas a discutir, refletir, dialogar, fazer uma crítica sobre problemas filosóficos. E cada problema filosófico procura discutir questões de uma época, de um tempo. Nosso tempo é muito específico, nossa época, né? Por exemplo, existem coisas hoje, problemas hoje, que são dessa época e de mais nenhuma outra. Problema ecológico é um problema dessa época. As pessoas antigamente achavam o quê? Que a natureza é divina, é criação de Deus. Fica à vontade. Então a natureza é inesgotável. Então nas próprias cidades grandes, por exemplo, quando o Rio de Janeiro começou, a elite no centro da cidade morava no morro. Quem morava embaixo eram os pobres. Então, para se sentir segura, a elite morava nos morros. Tinham mais morros na cidade, alguns morros foram tirados, Morro do Castelo e outros foram tirados. E no morro dava para ver, dava para perceber os invasores. Então, os ricos, a elite, morava também, principalmente no morro. E eles jogavam os seus dejetos para baixo. Tipo assim, a chuva leva. Cidades como Paris, por exemplo, era uma imundície. Tanto é que hoje eles sanearam a cidade de Paris. E o esgoto de Paris é turístico. Se você quiser passear no esgoto, você passeia no esgoto. Por quê? Porque eles consertaram o problema. Então Paris se tornou uma cidade. Você acredita que eu fui a Paris e esqueci de ir no esgoto? Deveria ter ido no esgoto. Então, esqueci de dar um passeio no esgoto, mole. Então, as pessoas jogavam dejetos pela janela. Tipo assim, a chuva leva. Então a gente não tinha esse problema ecológico antigamente. Com o tempo a gente foi produzindo, foi criando indústria, explorando a natureza. Aí a conta da natureza começou a chegar. Aí a gente entendeu que existe um problema ecológico a ser saneado. Mas esse problema não existia. Então, se eu me aproprio da filosofia hoje, eu posso discutir filosofia discutindo o problema ecológico. Outro problema da filosofia que eu posso discutir hoje: problemas de gênero.
E isso dá pano para manga. Os moralistas tá ensinando ideologia de gênero na escola. Mas antigamente não se discutia papéis de homens e de mulheres na sociedade. Quem eram os homens? Os chefes de família, que iam para a guerra, que trabalhavam fora. E quem era a mulher? Era a pessoa do lar, da casa, da vida privada, que não participava de política, da vida pública. Com o tempo, com a industrialização, as mulheres começam também a trabalhar na indústria. Quando surgem as guerras, não só a primeira, principalmente a Segunda Guerra Mundial, os homens vão para a guerra. Quando os homens vão para a guerra, quem passa a cuidar da indústria enquanto os homens estavam na guerra? A mulher também começa a cuidar dos negócios. O homem estava na guerra. Se o homem estava na guerra, a mulher tinha que cuidar de certas coisas, do ponto de vista social, político, da produção. Aí nós começamos a discutir mais sobre o papel da mulher na sociedade. Aí a mulher, agora vocês voltaram da guerra e querem bem bom e a gente vai voltar para casa? Não. Então, começaram a surgir problemas de gênero. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher na sociedade? Isso é um problema da atualidade. É um problema tão sério que Simone de Beauvoir, é difícil falar esse nome, esposa de Sartre, disse num livro chamado Mulher, o Segundo Sexo, que não existe o feminino. Ela dizia que o feminino é uma invenção da sociedade para oprimir a mulher. Porque é no feminino que se constrói a ideia do segundo sexo. Então, o masculino é o essencial e a mulher seria o segundo sexo. Mas, então ela faz ela diz que o feminino, ela dizia, né, não é natural. O feminino é uma construção histórica. Então, isso é mais um problema em relação ao quê? Ao problema de gênero. Olha o problema de gênero aí. Qual o papel do homem? Qual o papel da mulher? Então, quer dizer que o feminino... vocês inventaram o feminino para oprimir a gente? Começou esse tipo de colocação. Então, o problema de gênero discute o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Essa discussão acabou? Nós ainda estamos discutindo o papel do homem e o papel da mulher na sociedade, não estamos? Por exemplo, todas as meninas que eu conheço, alunas minhas, quando são minhas alunas, a maioria se diz feminista. Agora, o feminismo sempre acaba no casamento. Eu não sei que raio de feminismo é esse que casou, o feminismo acaba. Aí os dois trabalham fora. Quando chegam em casa, quem faz a dupla jornada? É sempre a mulher, já notou? Às vezes eu fico na janela do meu apartamento, olhando, eu gosto de olhar o apartamento dos outros. Vou comprar um binóculo só para fazer isso. O homem senta na sala. Os dois trabalharam o dia inteiro fora. O homem senta na sala e a mulher vai para lá e vem para cá. E vai para lá. É toda a casa, a maioria. Já notaram? O homem senta no sofá e a mulher para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. A criança chorou, é a mulher que vai atender. A gente hoje discute isso, não discute? Isso é uma discussão de gênero. O papel da mulher é fazer isso? O homem senta na sala, o homem deita e eu passo para lá, volto para cá. Subo, desço e ele vai ficar deitado
Ele vai ficar vendo TV, e isso é uma discussão que tem tudo a ver com essa discussão de gênero. Só que tem um grupo aí que entende que discutir questões de gênero é defender gay. Não que não seja. Gays são seres humanos. Nenhum problema. Defendo mesmo. São seres humanos. Né? Esses dias eu estava até conversando com pessoas nas redes sociais, e os de extrema direita ficam muito nervosos, né? Eles começaram a dizer que eu era gay. É porque você é gay. E eles achavam que isso é ofensivo. Gente, isso não é ofensivo, não. Aí eu falei o seguinte: se você me chamar de Bill Gates, de Brad Pitt, eu não vou ficar ofendido. Tudo bem que eu sou o Brad preto, não o Brad Pitt, mas eu não vou ficar ofendido. Qual o problema do Brad Pitt? Nenhum, né? Qual o problema dos gays? Nenhum. Se alguém falar, você é viado, qual o problema? Não sou não, mas qual é o problema? Isso não é defeito, isso não é doença. Então hoje a gente discute questões de gênero, que é uma questão filosófica também dos dias de hoje. Então percebam que a discussão filosófica ela é atual, ela se atualiza, mas não era assim no passado. Os problemas eram outros. Primeiro problema filosófico, problema cosmológico. O que é o cosmos? O que é a natureza? Então, primeiro as pessoas entendiam que a natureza era de origem divina, do ponto de vista judaico-cristão. Os gregos entendiam que a natureza vinha da relação sexual entre os deuses. Os deuses transavam e nasciam. Não só a mitologia grega, mas se a gente pesquisar na mitologia dos orixás, também tem esses elementos dos deuses da natureza que participam sexualmente um do outro. E os deuses gregos, então na mitologia grega, se entendia que as relações entre os deuses geravam as coisas. Primeiro existia o caos. O caos, que não é bagunça, o caos era um estado que não tinha uma ordem definida. Do caos surge Gea, a terra, por isso a palavra geografia. Gea, de Gea nasce Urano, o céu. O céu e a terra se apaixonam perdidamente um pelo outro. O céu creu na terra. O céu e a terra transaram. Aí nasceu Cronos, o deus do tempo, por isso cronologia. Cronos quis tomar o poder de Urano, o pai. O que ele faz para tomar o poder do pai? Já leram sobre? Ele corta o bilau do pai. Ele castra o pai. Toma o poder do pai porque o órgão genital masculino, até hoje, é tido como símbolo de poder, né? Aqui para você, ó. Então, ele corta o bilau do pai, toma o poder do pai. Aí, quando ele está no poder, ele fala: meus filhos vão tomar o poder de mim? Tenho que dar um jeito. O que ele faz? Ele tem filhos com a deusa Réia, e ele come os filhos, engole os filhos. Um escapa, que é Zeus. Aí Zeus volta, guerreia contra o pai, toma o poder do pai, e os irmãos dizem... Aí o pai vomita os filhos. Ele dá uma bebida alérgica para o pai, preparada também com a mãe. Ele vomita os filhos guerreiam contra ele e se tornam os deuses da natureza. Hades fica com as partes baixas da terra, e esqueci o nome do... É Hades mesmo, é Hades. Poseidon fica com os mares, e Zeus, principal, dentre muitos outros, fica com o Olimpo, né? De onde ele governa tudo,
Por isso tem os Jogos Olímpicos. Aí chegou a filosofia e, naquela época, para resolver um problema cosmológico. Mas é assim mesmo? Aí os primeiros filósofos dizem, não, nós temos que encontrar a arqué da physis, ou seja, o começo e o princípio da natureza. Aí surgem os primeiros filósofos para resolver um problema, o problema cosmológico. Vamos colocar ordem nessa questão. Aí aparece Tales de Mileto, dizendo que toda a natureza é a água nas suas transformações. Anaximandro de Mileto aparece dizendo que tudo vem do apeiron, do ilimitado, e com a morte retornamos para o apeiron. Anaxímenes de Mileto diz que tudo vem do ar ilimitado. Então, primeiro problema filosófico, o problema cosmológico e meteorológico. Por que chove? Por que faz frio? Por que? Então, percebam, lá era o problema cosmológico. Aqui hoje já são outros problemas. Problema de gênero, problema ecológico, problema econômico. Antigamente não tinha economia. Economia era uma coisa vivida na família. Né? Oiko, se não me engano, tem a ver com casa, né? A economia era vivida na família. Hoje em dia nós temos o Estado. Quem cuida da economia é o Estado. Então, problemas econômicos, problemas atuais. Com o tempo já surgem outros problemas. Problema da Idade Média, problema teológico. O que é o problema teológico? Quando o mundo começa a se cristianizar, a mentalidade racional dos gregos tinha avançado muito. E como a gente vai dizer para esse povo racionalista, racional, que pensa racionalmente, que Jesus é filho de Deus, que foi gerado por uma virgem? Aí surge um problema teológico. Aí os teólogos, os pais da igreja, os teólogos começam a tentar resolver esse problema que tinha sido criado lá. Jesus apareceu, os discípulos saíram dizendo que Jesus havia ressuscitado. Aparentemente, isso não tem muita racionalidade, aparentemente. Imagina alguém chega para você e diz assim, a Mariazinha, da filha da vizinha, teve um filho. Aí você pergunta, e quem é o pai? Aí a mãe é o Espírito Santo. Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Aí surge a teologia para resolver um problema teológico. Tempo passa, entramos na modernidade. Aí entram outros problemas gnosiológicos, né? Que é o problema do conhecimento. Por quê? Porque o cristianismo tinha tomado grande parte do mundo civilizado, né? E o mundo civilizado dizia o seguinte, a coisa é assim assada, né? Deus criou, de repente, os europeus criam as grandes navegações e começam a descobrir vários mundos diferentes. Aí eles começam a se questionar, mas será que esse pessoal, eles andam nus, não creem nos nossos deuses, mas tem entre eles uma certa harmonia, não tem? Aí começa a gerar uma série de perguntas sobre o conhecimento. Aí entra o problema do conhecimento, o problema gnosiológico. Então percebam que, olha quantos problemas que existem. Mas hoje nós estamos diante de novos problemas que pertencem aos nossos dias. E tem muita gente querendo fugir do problema. Escola não se discute ideologia de gênero. Então a ideologia de gênero faz parte da sociedade. Fica lá fora, mas na escola não. A escola não pode. A escola é de Jesus. A escola é pura. Tudo que está na sociedade
será discutido na escola. A criminalidade, as questões de gênero, não é uma questão de moral apenas, é uma questão ética. O que é ética? A moral ela é o certo e o errado, né? Pode ou não pode? É a moral. A ética discute os valores morais. Então, nós estamos diante de novos problemas na atualidade. E é desses problemas que a gente vai escrever um pouquinho no quadro, ok? Vamos lá.